Já voltamos com o programa Notícia e Negócio. A minha convidada de hoje é a doutora Natasha Slesarenko, né? Olha, considerada esperança para o tratamento de muitas doenças, como leucemias, diabetes, distrofia muscular e doenças neurodegenerativas, as pesquisas com células-tronco são também alvo de muita polêmica, principalmente quando se trata de células embrionárias. Doutora Natasha Slesarenko, vamos estar aqui para conversar justamente sobre essa área de pesquisa muito importante. Muito obrigado pela sua presença no programa Notícia e Negócio. Eu que agradeço, boa noite a todos. Eu estou aqui para tentar, na verdade, conversar sobre um assunto que é um assunto polêmico. Sim. E é um assunto extremamente instigante e interessante. Não tenha dúvida nenhuma. Mas vamos já, para nós possamos posicionar a nossa entrevista e deixar claro para o telespectador o que é célula-tronco. Bem, o que são as células-tronco? O que são, né? O que são células-tronco? As células-tronco nada mais são do que células que têm duas capacidades fundamentais. A primeira capacidade delas é que elas se diferenciam em qualquer célula que possa ter no ser humano. E a outra é que ela é capaz de gerar uma cópia idêntica a ela. Então, ela se reproduz e ela gera células, qualquer célula do nosso organismo. É claro que essa pluripotencialidade, ou seja, essa capacidade de se diferenciar em qualquer célula do organismo, depende muito do tipo de célula-tronco, entendeu? Então, existem alguns tipos de célula-tronco. Quais são os tipos de célula-tronco? Então, existem as células-tronco ditas adultas e as células-tronco ditas embrionárias. O que são essas células-tronco embrionárias? As células-tronco embrionárias são aquelas células chamadas de pluripotentes. Essas sim têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula do nosso organismo. São células que são retiradas dos chamados embriões. São essas mais utilizadas na área de pesquisa ou não? Não. Na verdade, hoje o que se utiliza muito são as células-tronco do tipo adultas. Sim. As células-tronco do tipo adultas estão presentes na nossa medula, no tutano do nosso osso, né? Estão presentes na polpa dentária, estão presentes no cordão umbilical. Apesar do cordão umbilical ser tirado ali do bebê, né, do recém-nascido, mas é uma célula-tronco considerada do tipo adulta. E o que é essa célula-tronco do tipo adulta? É uma célula que já não tem essa capacidade toda de se diferenciar nessa gama enorme de células que a célula embrionária tem. Então, a célula embrionária é dita totipotente ou pluripotente, ou seja, ela é capaz de se diferenciar em qualquer tecido do nosso organismo. Pode dar olho, músculo, osso, cabelo, pele, fígado. Já as células-tronco ditas adultas, elas se diferenciam em algumas. Então, hoje já foi possível se diferenciar em células hematopoéticas, que são células do sangue, células do coração, células musculares, células ósseas, células do fígado, mas não em todas as células. As células-tronco são capazes, por exemplo, de produzir órgãos como o coração, por exemplo? Elas não são capazes de produzir órgãos como o coração, mas elas são capazes de substituir parte do coração que não está funcionando. Então, não por completo, mas parte dele pode ser. Exatamente. Então, a célula-tronco hoje tem sido muito usada na chamada clonagem terapêutica. Diferente da clonagem reprodutiva. Qual que é a diferença da clonagem para a questão da pesquisa de célula-tronco? Então, clonagem é você fazer uma cópia idêntica. Exatamente. Então, a clonagem reprodutiva, isso é proibido por lei no Brasil e na imensa maioria dos países que utilizam células-tronco. O que é essa clonagem reprodutiva? Significa você produzir um outro ser vivo. Clonar um ser humano. Isso não existe. Sim. É o que foi feito com a Dolly, por exemplo. A Dolly foi uma ovelha que foi clonada e a gente tem várias outros animais que já foram clonados, inclusive no Brasil, boi, gatos. Sim. E a Dolly, depois de 277 tentativas, ela nasceu. Então, a clonagem reprodutiva, que é você produzir um ser vivo a partir de células-tronco, isso é proibido. Agora, a clonagem terapêutica, essa é a grande estratégia, a grande ferramenta que a célula-tronco possibilita. Então, é você utilizar aquelas células-tronco para substituir um órgão, uma parte daquele órgão que não está funcionando bem. Então, por exemplo, quando a gente falou do coração, nós temos aqui no Brasil o Instituto Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o INCOR, em São Paulo, que tem feito muita pesquisa utilizando célula-tronco. Então, indivíduos que precisavam se submeter a um transplante de coração, a trocar o coração porque o coração dele não estava mais funcionando, já tinha uma insuficiência cardíaca classe 4, não conseguia mais levantar da cama, extremamente limitado,
Esse indivíduo, então, foi submetido à terapia com célula-tronco, mas utilizando célula-tronco adulta mesmo, muitas vezes dele ou de familiares, enfim, utilizando célula-tronco, foi colocado, injetado célula-tronco ali naquele coração e um coração que já não funcionava muito bem, passou a funcionar bem a partir do uso dessas células-tronco. Então, as células-tronco foram colocadas ali num ambiente onde ela se diferenciou em células cardíacas, e aí, então, ela passou a funcionar bem. Quanto tempo isso vai durar, se realmente é efetivo? Os trabalhos têm mostrado que sim, têm sido bastante promissores. Todas essas doenças que eu disse aqui, essas as leucemias, as células, exatamente. Neurotrófica. As células-tronco serão capazes de solucionar esse problema? A impressão que a gente está tendo é que sim, nas leucemias com certeza. O Reinaldo Gianecchini fez um transplante recente agora, utilizando célula-tronco adulta dele mesmo. Então, ele, não sei se foi autólogo ou heterólogo, mas acho que foi autólogo, tirou a célula-tronco e injetou, imunodeprimiu ele bastante para poder fazer o organismo dele reagir àquela doença, né? Então, hoje, na área hematológica, a célula-tronco hematopoética, que é a célula-tronco que se diferencia em células do sangue, é o que está mais avançado, é o que tem mais pesquisas e o que tem mais resultados positivos. Já desde a década de 60, se usa célula-tronco para fazer transplante e curar essas doenças do sangue, como as leucemias, os linfomas, os mielomas. Quando você diz da proibição, né, aquela proibição, a clonagem, clonar, né? Inclusive na China, que tem abertura completa para células-tronco ou não? Então, lá acontecem algumas coisas um pouco estranhas. A gente teve há uns 3, 4 anos atrás um boom, um professor chinês, não me lembro bem se era chinês ou de algum país asiático, dizendo que tinha feito uma descoberta fantástica e depois viram que o trabalho dele era furado, era mentira. Era um coreano. Um coreano, exatamente, era um coreano. Era mentira todos aqueles dados que ele tinha divulgado. Eu tive acesso ao trabalho e realmente parecia ser bacana, mas... Foi um absurdo na área científica, né, o que ele falou. Exatamente. Né? Então, são países assim que a gente conhece muito pouco, consegue penetrar muito pouco ali. Mas depois desse episódio, desse coreano, realmente houve uma mácula muito grande e se passou a olhar com outros olhos. Mas as pesquisas com células-tronco têm realmente andado muito, e no Brasil a gente tem muita coisa interessante acontecendo, muita coisa avançando, mas é tudo ainda a nível experimental. Em termos hematológicos, não. A célula-tronco hematopoética, os transplantes de medula óssea para cura de determinadas doenças, são absolutamente já utilizados de rotina na prática médica e com grande sucesso. O que tem sido feito ainda a nível de pesquisa é, por exemplo, a substituição de células cardíacas, né, lá em Laranjeiras e no INCOR, a substituição de células do fígado. Então, tem um trabalho interessantíssimo de praticamente contemporâneo meu lá do HC, que está usando células-tronco para fígado. Então, pacientes já cirróticos estão tendo ótimos resultados a partir da utilização de células-tronco, também adultas. No sentido de regeneração, né? Regeneração. É a medicina regenerativa. Entendi. Não é substituição, é regeneração. Ela vai substituir um órgão que não está funcionando muito bem. Vai tentar regenerar aquele órgão. Aqui em Mato Grosso, tem grupos de pesquisa na área de células-tronco ou não? Não, infelizmente ainda não. Nós lá do Hospital Júlio Miller tentamos, eu junto com o professor Luiz Guedes, tentamos montar um serviço para utilizar a célula-tronco em pacientes com isquemia vascular periférica, mas a gente não teve o incentivo da pesquisa que a gente precisava ter. Nós chegamos a buscar recursos na FAPEMAT e tal. Era uma pesquisa que teria que ter um investimento um pouco alto. Apesar de ser relativamente simples, a gente ia tirar a célula-tronco do próprio indivíduo, então o indivíduo ia fazer como se fosse uma diálise. Ele ia um dia lá no Júlio Miller. Primeiro a gente ia dar uma injeção para estimular a medula dele a produzir um monte de células-tronco. Aí depois ele ia um dia lá passar numa máquina, que é uma máquina chamada de aférese, para tirar essas células-tronco do organismo dele. Depois as células-tronco iriam ser injetadas na perna do indivíduo com insuficiência venosa, com insuficiência vascular. Então, é um trabalho que já é feito lá em São José do Rio Preto, e a gente estava querendo fazer aqui também, por ser um trabalho relativamente simples e que certamente iria dar uma qualidade de vida muito melhor para esses pacientes. Falando em qualidade de vida,
a mãe, quais as vantagens de você retirar a célula-tronco embrionária? Para uma mãe que nasceu o bebê, pode ser feito isso, né? Então, quando a criança nasce, essa criança é aquilo que eu falei no começo. A célula-tronco retirada do cordão umbilical. Pois é, isso que eu quero criança, saber, exatamente. Então, essa célula-tronco, Haroldo, do cordão umbilical é considerada uma célula-tronco do tipo adulta. Então, existe a possibilidade da mãe armazenar essa célula-tronco. Pois é, mas para quê? Justamente para todo esse avanço? Então, para que serve isso? Na verdade, há controvérsias, né? Então, toda vez que um paciente me procura para saber se armazena ou não armazena, eu sempre digo, olha, tem que entender que a gente está vivendo um momento de pesquisa, a chance do filho vir a utilizar é muito pequena, porque as doenças, graças a Deus, são bastante raras. Pode ter uma deficiência hepática e pode ser que utilize isso lá na frente. Exatamente, pode ser que utilize, como pode ser que não utilize. Sim. Mas, enfim, é uma célula que vai ser jogada fora. Né? Porque está no cordão umbilical. Está no cordão umbilical, vai ser cortado e jogada fora, aquele cordão. Entendi. Então, havendo possibilidade, pode ser guardada aquela célula, né, num banco de cordão. Hoje existem bancos de cordões públicos e privados. O banco de cordão privado, a pessoa tem que pagar para que esse material seja coletado. E guardado. E armazenado. E o banco público é feito de graça. Então, existem alguns bancos públicos. Em São Paulo, a gente tem, dentro do Albert Einstein, a gente tem um grande banco público, apesar de estar dentro de um hospital privado. Mas é um grande banco público. E no Rio de Janeiro, a gente tem o do INCA. Sim. Aqui nós já fizemos várias coletas para bancos públicos. Entendi. Como é que funciona essa coleta de bancos públicos? Em todos os casos, havia na família algum indivíduo que precisava daquela célula-tronco, ou queria precisar com praticamente uma chance maior, digamos assim. Entendi. Então, agora, semana retrasada, eu fui no Júlio Miller fazer uma coleta de uma mãe que estava gestante, que tem um primeiro filho com leucemia. Então, foi colhida essa célula-tronco desse irmãozinho para que possa vir a utilizar nele em caso de necessidade de transplante. Muito bom, muito bom. Olha, o nosso tempo, infelizmente, está extremamente curto, né? Quase nada, né? Seria uma entrevista para 2 horas, 3 horas, seria maravilhoso poder desmiuçar esse tema tão interessante, polêmico e interessante, né? Que é a questão das células-tronco, tá? Mas está aí, estou convidando ao vivo, mais uma vez, já aqui ao vivo, para que você volte, retorne e nos dê mais detalhes sobre esse tema instigante, tá? Conversei hoje com a doutora Natasha Sleszarenko sobre células-tronco. Muito obrigado pela sua presença no programa Notícias e Negócios. Obrigada a você pelo convite, me coloco inteiramente à disposição para vir aqui para conversar sobre esse assunto. E boa noite a todos os telespectadores. E muito obrigado a você pela audiência. E antes que eu me esqueça, um abraço para sua mãe, um abraço para o seu irmão, para a sua irmã. São amigos de longa data, tá bom? Obrigada. Olha, muito obrigado a você pela audiência.